Mas vocês, como padre e pastor, podem casar uma pessoa pela segunda vez, entendendo a situação? Vocês pediram e eles voltaram. Hoje, neste vídeo, nós vamos reagir a mais um trecho do debate que aconteceu entre o padre José Eduardo, já tá ficando recorrente por aqui, hein? E também o pastor Rodrigo. Dízimo, de verdade, eu amo dízimo, amo oferta, porque para mim é totalmente espiritual. Jesus, ele fala mais de finanças do que salvação. Nós fizemos um vídeo, vocês gostaram muito, então eu trouxe outro trecho, mas dessa vez o assunto é segunda união. Pode a segunda união na igreja católica? Pode na igreja evangélica? Você vai se surpreender com a resposta desses dois e esse embate aí. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, irmão, se você for católico, evangélico, respeite essas regrinhas ao fazer os seus comentários. Combinado? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Angélica. Legal. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas, se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com o seu marido. Então, isso uma pergunta muito boa e polêmica, né? Porque assim, o que acontece? Eu entendo que Deus criou o homem e a mulher, né, que se casassem, enfim, deixar seu pai e mãe e tal, e casado para sempre. Então, eu acredito nisso que você leu, é o que você leu. Casou, não tem que separar. E se separar, Não casa de novo. não pode casar. Não casa de novo. Isso é até um ponto, ficou surpreendido com isso, porque tem muitas denominações, né? Se você for pesquisar, alguns até dão um número de quase 40 mil denominações, né? E tem muitas delas que aceitam o segundo casamento. Ou seja, você casou a primeira vez, se divorciou, você pode casar novamente. Aliás, eu já conheci pessoas que se casaram 4 vezes. Se divorciou e casou novamente no civil e depois casou também na igreja, né? Na igreja evangélica, porque na católica não pode, né? A gente vai até ver isso aqui. Então, talvez você tenha se surpreendido. Porém, existem outras denominações evangélicas, protestantes, que não aceitam também a segunda união, não permitem que se case novamente, né? Tem algumas que são ainda mais rigorosas, que tentam não, né? Tem algumas denominações que até meio que excluem quando é nessa questão, exatamente porque está na Bíblia, enfim. Agora, o que acontece? Tem fatos que às vezes chega caso, por exemplo, a pessoa vai lá e está sendo espancada pelo marido. Não, mas isso até na Bíblia São Paulo fala, né? Que em caso de, enfim, se a mulher Existem corre... alguns casos que Isso, porque às mas vezes... em nenhuma igreja hipótese, permite, né? mas em nenhuma hipótese as Sagradas Escrituras liberam o segundo casamento, né? E diz, mas assim, é o que eu te falo, sobre essa situação que você está falando, sobre agressão, coisas de perigo de vida, coisas que... um fato. Agora, fora isso, você deve permanecer casado. Não, tudo bem, mas em relação ao segundo casamento? Não, casou, tem que continuar. Não tem segundo casamento, não deveria ter, né? Porque algumas denominações aceitam, né? Então, aí o que acontece? eu acho que a própria igreja católica aceita. Não, Não aceita. A igreja católica não aceita. Eu não gosto muito da Pedro, mas o que ela falou aí é verdade. Não aceita. E é até um ponto importante essa fala dele, porque é uma visão errada que muitas pessoas têm. Na igreja católica eu posso casar a segunda vez. Por quê? Porque existem famosos que casaram, já teve muita confusão de padre que foi ali naquele segundo casamento e deu uma bênção, sendo que não pode ser dada essa bênção. Existem documentos, inclusive de Papa Francisco, orientando a não se fazer isso, porque não é ali uma bênção do sacramento do matrimônio, né? Você não pode abençoar uma coisa que está em discordância com aquilo que Deus pede, com o que a igreja pede. Mas isso, infelizmente, é uma visão errada que as pessoas têm por conta dessas situações e de outras situações também, né? Então, só para deixar muito claro aqui, repetir mais uma vez, a Igreja Católica não permite que você case a segunda vez. Acho que não. Um segundo casamento? De jeito nenhum. Assim, O segundo casamento só pode acontecer se fica provado que o primeiro não aconteceu, Que foi nulo. que o primeiro foi nulo. E como é que se constata isso? Houve engano, dolo, a pessoa é doida, não tem condições de casar, imatura, enfim. Ou o casamento foi feito de forma errada. Por exemplo, chega lá o cara, engana a mulher, ele já tem outra, e não tem nenhuma disponibilidade, não quer ficar casado. Vai casa porque ela está insistindo, não sei Sim. o quê. Chega lá na frente, ele diz, olha, na verdade eu casei, mas aquilo foi um teatro. Sim. Eu já tinha outra, eu não queria ficar com você, etc, etc. Então esse casamento é nulo. Sim. Isso vale até para o direito civil.
padre explicou aí perfeitamente. Essa palavra que o padre falou é muito perfeita. Teatro. Existem pessoas que vivem uma mentira ali. O sacramento não pode existir mentira. Por isso que existem as famosas frases, você aceita, ou quando você fala na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ser fiéis, gerar filhos. E além disso, que muitas pessoas esquecem, é que antes dali da celebração do matrimônio, que normalmente, né, vai os amigos, vai os familiares, existe também o momento de juramento do casal, onde o padre pergunta, por que você está querendo casar? Você está livre em relação a isso? Antes disso também, você tem que entregar documentos comprovando que não tem laços de sangue conforme a regra da igreja que você não pode casar. Então, existem ali passos, e tem pessoas que passam por todos esses passos, gente. Passam pela celebração do matrimônio. Mas chega no casamento, toda a mentira é o quê? É desnudada. Então, acontece sim que a outra pessoa percebe que ali não houve um casamento. Por isso que existe o processo de nulidade, que é um processo muito doloroso, é um processo caro, envolve muitas pessoas, você tem que levar testemunha, tem que levar prova. Eu conheço pessoas que passaram por esse processo, é um processo doloroso sim, você tem que passar com o padre, tem que ter a orientação. Tem o tribunal eclesiástico, que são os padres ali que vão julgar. Julgar no sentido de entender aquele processo foi nulo ou não. Aquele sacramento, né, o matrimônio, foi nulo ou não. Existem diversas situações, mas aí que precisam ser analisadas. E aí, nesse ponto, até o pastor falou muito bem que existem situações que precisam ser analisadas, porém, isso não lhe permite casar a segunda vez. O casamento é só. Você não se casa de novo. Você não casou da outra vez. Então, agora sim, você está casando pela primeira vez. Inclusive. Aí quando chega pra mim, às vezes chegam pra mim pessoas que são de segundo casamento, né? Ou, enfim, divorciaram, né? O que eu faço? Pastor, eu tô desesperado, né? Porque, enfim, aconteceu, eu separei, não tinha entendimento. Aí eu falo, olha, eu não sou juiz, eu não sou Deus, eu não sou dono da verdade, enfim. Eu acho, assim, todo mundo tem que ir em Deus. Existe a Bíblia, existe o princípio de Deus que está escrito. Então, eu não sou o seu juiz, eu falo para a pessoa. Eu não estou aqui para julgar, né? Até porque... Mas vocês, como padre e pastor, podem casar uma pessoa pela segunda vez, entendendo a situação? Não. Eu não caso ninguém Eu não. Mentira disso. Eu não posso casar, né, padre? pela segunda vez. Porque eu não entendo que seja algo que Deus tem como princípio e o que Deus queira para todos nós. Mas eu entendo que não sou... entender essas situações como... Isso, então. Existem possibilidades ali, pelo que eu entendi, dentro da Bíblia, dentro das leis da igreja, que se for comprovado que o casamento foi nulo... Mas aí não é um segundo casamento, é um primeiro, porque o primeiro era primeiro não valeu. teatro. Eu acho o seguinte, todo caso... Entendi. Você tá entendendo? Todo caso é um caso. Eu tenho uma história, ele tem uma história, todo mundo tem uma história. Então, cada história é uma história. A gente não pode ser juiz, você tá entendendo? Sim. Porque às vezes Não é o papel vem de situações... vocês. Porque vem muitas situações que a gente não pode levar o ferro e fogo, entendeu? Sim. A gente tem que Muitas entender vezes aquela as história. pessoas casaram antes de se converterem. Muita história, sem não tem entendimento, é muita a base coisa. do casamento. Perfeito. Então, assim, é muito forte, às vezes até polêmica. Eu falo assim, não pode. Não sei o quê. Porque cada um tem uma história. Existe o princípio. Eu vi um Esse é o vídeo princípio. dela. Então, o que a gente vê aqui é uma concordância, né, entre a igreja católica e a igreja evangélica deste pastor, porque existem várias igrejas evangélicas e protestantes, de que não, você não pode se casar a segunda vez. E ele até falou aqui de análise, o Papa Francisco também fez essa orientação pastoral em relação aos divorciados e casais de segunda união com o Amoris Laetitia, que foi, assim, causou um rebuliço, porque teve muita gente que não entendeu os textos, confundiu, pra variar, né, gente? Então, lá, o que o Papa Francisco demonstrou? Ele reforçou a necessidade da igreja acolher, acompanhar e integrar soluções na questão da segunda união. Por quê? Dentro da igreja católica, detalhe, né? Documento aí é acolher, acompanhar, orientar, sem julgamento, como o pastor falou, que isso também acontece dentro da igreja católica, apesar de existir o processo de nulidade, e ajudando esse casal, essas pessoas viverem bem a fé católica, tá? Dito isso, o que acontece quando você, e não foi falado aqui, né, porque eles já vão emendar em outro assunto. Quando você tá na questão de divórcio e é um casal de segunda união, o casal, as pessoas, elas não podem comungar, via de regra, tá? Eles não estão excluídos na igreja, porém, podem participar da missa, eles podem comungar da palavra, não da Sagrada Eucaristia, porque
para a Sagrada Eucaristia, os seus sacramentos precisam estar em ordem, né? As coisas precisam estar muito bem determinadas em questão sacramental. Então, você pode participar da missa, você pode rezar, pode fazer obra de caridade, educar o filho na fé, pode ter uma vida muito ativa na sua paróquia, mas fica aí limitada a questão da Eucaristia, não pode receber. O Amoris Laetitia não veio para permitir que comungue, né, como muitas pessoas falaram. Não, mas é que o sacerdote faça a orientação correta. Por exemplo, quando existe esse tipo de casal, qual que é a primeira orientação? Procure o tribunal eclesiástico. Juiz, se o processo de nulidade não for aceito pela igreja. Aí o padre vai te orientar dentro das regras da igreja, né? Porque tem muita gente que se sente muito mal por não comungar. Então, tenha sempre um diretorio espiritual e siga aquilo que a igreja que fala, né? Não sai indo para outras igrejas só para você casar de novo, porque senão vira essa bagunça que nós estamos vendo atualmente, né? Tem gente que tá tratando o casamento aí como um namoro. Ah, deu 6 meses, não quis mais. Ai, você não lava a louça. Ai, você não faz o que eu quero. Ai, a gente não tem relação sexual, não quero mais. Vou e troco. Né? Tem acontecido muito isso desde a época da pandemia, isso aumentou. Então essa visão de que pode casar segunda vez na igreja católica também ficou mais intensa por conta dos inúmeros divórcios que aconteceram durante a pandemia. Então muitas dessas situações ficaram ainda mais fortes. Se você vive esse tipo de situação, você pode e deve participar da Santa Igreja, dos eventos, fazer obras de caridade, servir em algumas pastorais, sim, você pode, porém existem limitações, né? Como existem outras questões e outros fatos que também têm limitações. Mas não quer dizer que você está excluído da igreja, tá? Que até viralizou recentemente, que ela falou que a mulher precisa aceitar a traição. Perdoar. Eu falei em perdão. Aí teve gente que respondeu, mas pode perdoar e tchau, cada um pro seu lado. Eu falei, não, perdoar não é 70 vezes 7 que você perdoa. Então tanto a mulher quanto o marido, no caso. Claro, é que eu tava dando uma aula pra mulheres e o corte saiu daí. Óbvio, né? Não é só a mulher que tem que perdoar, né? Também, né? Perdoar não é só essa questão. Todas as questões. Aliás, é uma questão que muitos confundem nessa questão da segunda união. Eu fui traído no casamento. Traição não te dá direito de nulidade. Aí é uma questão que a pessoa tem que se curar dos problemas que ela tem, da fraqueza que ela tem. E aí ela vai falar uma coisa aqui, que é até interessante, é que às vezes a Petra fala algumas coisas que ou o pessoal deturpa, ou ela usa as palavras equivocadas. E aí dá margem para outro entendimento. Mas vamos ver o que ela vai falar aqui. Mas, claro, ambos devem perdoar. Imagina então, se... A traição dentro de um casamento deve ser perdoada tanto pelo homem quanto pela mulher? Sim, é que assim, procure se casar com uma pessoa decente, né? Esse é o ponto. E é uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos sobre esse assunto. A questão do casamento, as pessoas têm lidado como se fosse um namoro, né? Não, vamos tentar. Vamos morar junto. Ou já pensam... se não der certo, eu separo, né? Porque hoje é assim, né? São João Paulo II já falava isso na questão da teologia do corpo, que a sociedade é muito líquida, então não tem nada sólido, ela vaza assim, ela escorre pelos dedos, né? E infelizmente a questão do casamento tem sido assim. Para que você tenha um casamento bom, você precisa ter um noivado bom. Para que você tenha um noivado bom, você tem que ter um namoro bom. Para que você tenha um namoro bom, você tem que ter uma paquera boa. Para que você tenha uma paquera boa, você tem que ter uma amizade boa e assim sucessivamente. E o que a gente tem visto não é isso, né? É muitas vezes pessoas que estão uma machucada, aí vai se envolvendo com a outra, e aí vai se entregando para os impulsos. Teologia do corpo nos ensina muito isso. O quanto nós temos que estar curados afetivamente, sexualmente, não sexualmente só na parte de sexo, fazer o sexo, mas o sexo feminino e masculino, né? Na minha sexualidade de mulher. Então, entender meu corpo, entender meu emocional, meus sentimentos, entender o papel da mulher, entender o papel do homem. O que falta hoje em dia, né? A gente sabe disso, tá tudo muito deturpado. Então, essa frase que ela falou é verdade. A gente tem que saber com quem a gente tá casando. Aliás, Dunga, na Canção Nova, durante o PHN, ele repetia várias vezes. Namoro foi feito pra terminar. Ou você termina cada um pro seu lado, ou você termina, né, no casamento, porque você vai pra uma segunda fase. Mas o pessoal tá querendo transmitir essa questão do namoro pro casamento. Casamento, gente, é pra sempre. Se você não tem esse pensamento, não se case. Ju, mas eu já tô há 10 anos com a pessoa, então repensa aí o que você tá vivendo de namoro, mas não se case. Casamento é um negócio muito definitivo.
E eu até falei quando a gente foi casar. Pra fazer o processo de casamento no civil já é um saco. É uma burocracia muito chata. Mas necessária, né? E na igreja também tem passos. Agora imagina você, casa, depois você vai e se divorcia. É muita coisa. Pensa direitinho, toma muito cuidado com isso, pra que você depois não tenha uma dor de cabeça ainda maior do que você talvez já tenha. Você confia que não vai te trair, não é pra você Claro. ficar. Eu acho que ninguém né? casa com a intenção de se separar, Ó, né? a gente tem uma aliança com Deus, não tem? Quantas vezes a gente rompe essa aliança? Então, isso é verdade. Se a gente tem uma aliança com Deus, e muitas vezes a gente fere essa aliança, mas ela não deve ser rompida, né? Infelizmente o pecado veio, rompeu, mas Cristo veio e uniu todas as coisas. Então, isso também vale para o casamento, né? O casamento é essa união, é essa aliança que não pode, não deve ser rompida. Que se um casamento ele é rompido, é tratado como um nada, quando vier os filhos, a gente vai ter inúmeros problemas na hora de educar, na hora de cuidado emocional, do psicológico, é o que a gente tem visto muito, crianças que estão com problemas de educação, com alguns transtornos por conta dos pais, e aí pais que tiveram isso com seus pais, e assim vai sendo esse efeito dominó, né? Então tomemos muito cuidado com tudo isso. Eu gostei bastante desse trecho aí, porque foi até um ponto de concordância entre essa denominação, no caso, do pastor Rodrigo, com o padre José Eduardo também. Agora me conta, você já sabia disso? Ou você conhece alguma denominação que permite casar pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela quinta, como eu citei aqui, que eu já conheci casos assim? Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de respeitar essas regrinhas aqui, você sendo evangélico ou você sendo católico, tá bom? Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react. Tchau!